Vamos lá, galera. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum de muitas pessoas que perguntam se existe alguma fórmula, algum porcentagem que eu posso calcular qual é o valor certo de um carro à base da minha renda ou da renda familiar. Isso é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque mesmo que o carro não seja o maior peso no orçamento, porque o maior peso no orçamento de uma família ou de uma pessoa é a moradia, é a casa, seja financiado, seja a casa que ele mora. Mas mesmo não sendo o principal, o carro ele é um dos principais gastos que uma pessoa tem numa família. Por isso que a decisão, qual o tipo de carro, qual o valor do carro que você vai comprar, pode impactar diretamente a saúde financeira sua e da sua família. Nesse vídeo eu vou mostrar qual é o cálculo que todo mundo precisa fazer para descobrir qual é o valor do carro que realmente pode caber no seu orçamento. E talvez mais importante ainda, nós vamos discutir se escolher um carro é apenas uma questão financeira ou se existem outros fatores que também merecem atenção antes de tomar essa decisão. Aliás, só para você saber, o primeiro carro, todo mundo curioso, qual é o primeiro carro que eu comprei no Brasil? O primeiro carro que eu comprei no Brasil foi depois de 4 anos aqui. Nos primeiros 4 anos aqui eu andava de ônibus em São Paulo e meu primeiro carro eu comprei em leilão. Pois é, eu comprei um Renault 19 Corvinho, era 1994, ano 94. Comprei ele batido. Era depois do acidente, recuperado de acidente, paguei 2.500, para ser exato 2.480, eu lembro até hoje o valor. Eu gastei mais de 2.000 para arrumar ele e pronto, esse era meu primeiro carro no Brasil. E esse carro me deu um trabalho, você não faz ideia. Não, eu posso contar um vídeo só contando a desgraça com ele. Uma vez ele quebrou no meio do marginal de São Paulo. Imagina o trânsito. Era uma pesadelo, mas tudo bem. Mas essa história eu vou contar para vocês em outro vídeo. Primeira coisa que vocês entendem que um carro é uma decisão, ter um carro, comprar um carro, que valor do carro, que tipo de carro, é uma decisão extremamente individual para cada pessoa. Porque muitas vezes essa escolha não está diretamente ligado aos ganhos, o dinheiro, a renda da pessoa, ou ao patrimônio que a pessoa tem. Existem vários fatores que a gente precisa considerar antes. Primeira coisa, a necessidade da pessoa. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, em home office, ele quase não usa carro. Então, talvez, nesse caso, muito melhor usar Uber, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana quando ele sai de casa, do que ter um carro parado no garagem a semana toda. Por outro lado, uma mãe com 3 filhos que mora em uma região que tem pouco transporte público, nessa situação, é completamente diferente. Então, o custo de ter um carro pode ser menor do que levar as crianças de Uber, ou sei lá como, todo dia para qualquer canto na cidade. Já uma pessoa solteira que mora com os pais, que quer um carro para sair à noite, isso também é um motivo que pode precisar para comprar. Diferente do que um idoso que mal sai de casa, entende? Então, o carro ele não é igual geladeira, todo mundo tem que ter em casa, fogão. Carro ele é uma decisão individual para cada pessoa. Por isso que não existe uma resposta única para essa pergunta. Eu preciso ter um carro ou não, vale a pena, não vale a pena? Isso depende de cada pessoa e de cada família. Porque para alguns, ter um carro até pode gerar uma economia, mas para muitas pessoas vai gerar uma despesa desnecessária. Especialmente depende do valor do carro que a pessoa vai escolher. Mas uma coisa importante a respeito de carro, que ele é um ativo. Ativo, nem sei se você pode falar ativo, na verdade ele é um passivo, mas ele é um bem que ele é ligado muito para o lado emocional das pessoas. Ele não é apenas um meio de transporte, entendeu? Para levar de um lugar para outro. Para muitos sim, mas tem muitas pessoas que ele faz parte da identidade dele, o prazer dele. Sabe quantos jovens que vocês conhecem? Ou também pessoas de idade que contam com nostalgia, a fusquinha que ele tinha quando... E essas coisas. Por quê? Porque muitas vezes é símbolo, conquista. Por isso que, às vezes, a gente critica ou não a decisão, mas a decisão não é somente financeira. Ela não é apenas vale ou não vale. Ela é muito mais profundo para algumas pessoas que isso. Importante lembrar que não todas as decisões financeiras na vida são baseadas em dinheiro. Como assim, mesmo? Decisão financeira que não é baseada? Porque não sempre precisa tomar a decisão mais correta economicamente. Às vezes, a decisão certa, no seu caso, é errada financeiramente, mas te dá um valor agregado na sua felicidade, na sua satisfação. Quem pode julgar se isso é certo ou errado, se isso é importante ou não? Vou dar para vocês um exemplo simples na minha vida. Eu tenho a sorte de ter uma pessoa que chama Ângela, que cuida de mim na minha casa já há 15 anos. Financeiramente, não é a decisão mais correta. Por quê? Porque eu podia economizar muito mais se eu usar apenas uma diarista que ia vir em casa 1 vez ou 2
por semana, porque eu viajo muito tempo e eu moro sozinho. Então, quanto precisa de alguém que vem todo dia? Ela vem segunda a sábado, só para vocês terem uma ideia. Se eu pegasse uma diarista, eu gastava 1/3 talvez. Mas parte da minha qualidade de vida, o que me dá prazer é que ter sempre a casa limpa, sempre as minhas roupas, meu armário, tudo organizado, faz parte da minha qualidade de vida. Simplesmente isso. Isso está errado? Obviamente que não. Isso é uma decisão minha a respeito de como eu gasto meu dinheiro. Então vocês entendem que a decisão, às vezes, se tem condições, nós vamos falar sobre isso, ela não é necessariamente se vale ou não, se é economicamente correto ou não. É se isso te dá prazer ou não. Obviamente, se você consegue ter essas coisas. Agora, como calcular se realmente vale a pena ter um carro, já que eu não ligo emocionalmente, eu só quero o carro realmente como meio de transporte, e quanto eu posso gastar por mês do meu orçamento com isso. Então, vou ajudar vocês a calcular um pouco. Primeira coisa, a gente precisa calcular quanto você gasta com transporte. Hoje em dia, por exemplo, quanto você gasta com ônibus, Uber, van das crianças, tempo perdido no trânsito e assim vai. Se você, por exemplo, autônomo, você pode calcular na conta quanto você vai talvez conseguir produzir mais, atender mais, sei lá, se você é dentista, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, Raíssa, que é dentista. Então, com carro, ela pode atender em 2, 3 lugares diferentes. Às vezes ela tem paciente em São Paulo, ela mora em Sorocaba, então ela consegue atender mais. Com carro, ela pode produzir mais. Uma pessoa que trabalha apenas no escritório ou trabalha a partir de casa, já calculou, é diferente. Então, a primeira coisa, calcula. Coloca no papel. A maior parte das pessoas nunca fizeram essa conta. Calcula quanto você gasta realmente por mês. Agora, a segunda pergunta é quanto realmente você tem que saber quanto vai custar ter um carro. E não estou falando apenas do valor do veículo, porque as pessoas sempre, quando eles pensam em ter carro, eles pensam em comprar um carro. Isso é apenas um parte do gasto do carro. Tem que lembrar que manter um carro, manutenção de carro, é também e muito dinheiro que vai todos os meses. Então, vamos ter, porque tem muitos gastos envolvidos que as pessoas não colocam. Primeira coisa, obviamente, é o financiamento dele, se você não vai comprar ele à vista. Combustível, seguro, impostos, manutenção, depreciação do carro. Agora vamos aprender como calcular todos esses custos e entender como a base de sua renda, quanto você pode investir ou quanto você pode gastar de uma forma inteligente para comprar e ter um carro, beleza? Então vamos dividir em duas partes. Primeira coisa, vamos falar de todos os custos reais para ter um carro. E a segunda coisa, vamos calcular quanto você pode gastar num carro à base de quanto você ganha por mês. Então vamos lá, todos os custos para ter um carro no Brasil. Primeira coisa, financiamento, compra de veículo. Só para vocês verem, financiamento no Brasil representa 50% dos carros comprados. E o problema nisso é que as taxas de juros são altíssimas. A gente estamos no Brasil, com taxa Selic de 14,75, imagina as taxas de veículos. A taxa pode começar, segundo o Banco Central, veja aqui a tabela, com os mais baratos, na verdade, eles mostram aqui na tabela 15%, mas duvido que alguém consiga esses 15%, até que os mais caros podem chegar a 50% ao ano no financiamento do carro. Então vamos colocar uma média de 25%, certo? Não vamos colocar mais 25%. Então vamos pegar um exemplo, o carro mais barato hoje no Brasil. Citroën C3, custa R$ 73.490. Se você vai financiar esse carro com taxa de 24%, eu peguei a taxa do Banco Inter nesse momento, por 5 anos, certo? Você vai pagar R$ 122 mil no total. Pois é, 70% a mais. Aliás, aqui entra uma das coisas principais na vida, que as pessoas muitas vezes reclamam que não tem dinheiro, tudo isso. Mas você calculou quantas vezes você compra uma coisa e dá outra para o banco? Você já parou de pensar nisso? Mas isso vamos conversar em outro vídeo. Vamos lá. Segunda coisa, combustível, custo de gasolina. Depende do seu carro, quanto você anda. Sempre o etanol só vai valer se ele custa mais barato do que 70% do valor da gasolina. Por exemplo, se a gasolina custa R$ 6, o etanol não pode custar mais do que R$ 4,20. Só para você comparar quando você abastece o carro. Se você pegar um carro econômico que faz 15 km por hora e roda 1.000 km por mês, que é mais ou menos a média no Brasil, você vai gastar uns R$ 400, R$ 500 por mês. Isso quer dizer o quê? Uns R$ 5.000 por ano com carro. Se o carro faz 10 km, um carro menos econômico, esse valor vai para 600, 700 reais. Então, já vai bastante. Segunda coisa, tem que ter seguro. Em Buenos Aires, muitas pessoas não fazem seguro. Ou, se você não tem dinheiro para fazer seguro, você não deveria ter carro. Pronto, lembra disso. Isso é uma regra de vida. Você anda com carro sem seguro, eu garanto para você que vai se lascar. Só porque... Gente, eu falo para vocês, eu não dou
margem para usar. Eu, quando compro um carro, eu não ando nem para fazer revisão do... Eu não ando. O carro fica parado, eu fico parado na concessionária, espera que o cara do seguro vem de moto e faz a revisão. Não dá esse negócio, entendeu? Não dá. Mas ainda se você vai financiar... Gente, eu tenho amigos meus, eu tenho amigo Emerson, ele comprou um carro financiado, mês depois roubaram o carro. Financiado. Ele continua a pagar o carro, gente, por muito tempo. Então, sem carro, faz seguro, certo? O custo no Brasil, vocês podem ver aqui na tabela, estamos falando de 2.100 a 3.000 por carro zero. Então, se a gente vai colocar metade, de novo, uma média, estamos falando de R$200 por mês que você vai gastar como seguro. IPVA. IPVA depende, de novo, do estado. Tem estados que é 3% e 4%. Estado de São Paulo é 4%. Estamos falando de um carro de 73.490, você vai gastar R$2.939 por ano. Jogando no lixo, mas tudo bem, precisa pagar. Manutenção de novo, depende do modelo, uso, ano, quilometragem, mas vamos colocar aqui para um carro bom, uns R$900 por ano que você vai gastar. Obviamente, se você vai ter um carro importado, tudo isso, você vai gastar muito mais que isso, mas R$900 por ano, revisão, troca de óleos, freios, todas essas coisas. Outro cálculo que muitas pessoas não fazem, depreciação do carro, gente. Isso tem que entrar nas contas. Se você comprou um carro no valor, conforme o tempo passa, o carro vai desvalorizar. Se você tem um bem que ele desvaloriza com o tempo, um passivo que desvaloriza, essa desvalorização é um custo que você tem, porque você comprou uma coisa por um valor e depois de um certo ele vai valer menos. Então, essa é uma perda que você tem. Hoje o cálculo que, se você vai pegar pela FIPA, tem várias tabelas que faz, mas vamos colocar umas 10% ao ano em média. Então, se você vai pegar o carro que a gente falou, o Citroën, do valor dele 73.490, se a gente coloca 10% de depreciação, no primeiro ano ele vai custar 66, depois segundo ano 59, 53, 4 anos 48 e quinto ano 43. Então, você vê que estamos falando de R$30.000 que foi. Nunca vai voltar, que é o carro desaparece ao longo do tempo, certo? Esse é o ponto. Vamos lá, agora a pergunta, quanto você pode gastar como um carro? Qual é o cálculo que você pode fazer? Então, tem um cálculo, tem uma regra de porcentagem, certo? Só que eu não gosto dessas regras. Mesmo que eu vou ensinar vocês, elas não são válidas muito. Por quê? Do mesmo jeito, sabe aquele fórmula que ensina que quando você pega de seu orçamento, seus salários, que você gasta 60% nisso, 20% nisso, 20%, é tudo balela. Por quê? Balela. Porque isso depende muito de quanto a pessoa ganha, entendeu? Por exemplo, você não pode falar para uma pessoa que ganha salário mínimo, 1.500, que ele vai gastar 20% com alimentação. Tipo, isso não vai, nem daqui nem da China. Ele vai gastar, às vezes, 50%. Por quê? Porque ele ganha pouco. Agora, uma pessoa que ganha 20 mil, sim, ele pode gastar apenas 20%, ele pode gastar 15% do salário apenas com alimentação. Então, isso muda muito conforme os ganhos. Então, se você falar um porcentagem, 10%, 15%, ela não vale muito. Mas, nesse exemplo, eu vou usar para vocês um exemplo de 15%. Eu acho que sim, tem muitas pessoas que falam de 10%, de 20%. Eu acho que 15% gastar com carro é um cálculo razoável, vamos dizer assim, para não se perder totalmente, ok? Então, vamos lá. Se você quer, por exemplo, comprar um carro de R$75.000, você tem que ter patrimônio pelo menos de 500 mil, certo? Patrimônio, estou falando de ter sua casa, investimentos, ter coisas que você já conquistou. De novo, aquele cara que tem carro e não tem nada na vida, podemos duvidar muito nas decisões financeiras que ele toma na vida, certo? Então vamos lá. Se a gente está falando de comprar um carro financiado, quanto eu posso gastar com isso? Então você tem que calcular, teoricamente, a parcela do carro, mais todos os gastos que você vai ter durante o mês. Estamos falando de gasolina, seguro, IPVA, manutenção, tudo isso. Tudo junto não pode passar de 30% da sua renda mensal. Mas, de novo, eu vou dar para vocês esse exemplo, nós vamos usar ela, mas ela não faz muito sentido. Por quê? Porque uma pessoa que ganha 1.500, 30% ele não vai comprar nunca nada. Nem 3 mil reais, nem com 5 mal você compra. Agora, uma pessoa que ganha 30 mil, ele não vai usar 9 mil para gastar com carro também, seria burrice. Então, essa conta. Mas isso pode dar para nós um horizonte de, se você tem condições e não tem outros gastos, por exemplo, como moradia, tudo isso, talvez vale a pena olhar 30%. Então, uma pessoa que tem salário, por exemplo, de 6 mil reais e ele tem patrimônio de 400 mil reais, certo? Ele já comprou, tem na casa dele, tem um pouquinho de investimentos, então ele pode comprar um carro de 60 mil reais,
15%, como eu falei para você. Que carro pode comprar? Pode comprar um carro popular com 2, 3 anos de uso, talvez você consiga isso. Ou um carro, de novo, um carro melhor, não tão popular, mas vai ser muito mais velho do que isso. Se você vai financiar, de novo, os gastos total com financiamento não deve passar os 1.800, que é 30% nesse caso. Então, se você vai considerar gasolina, seguro, IPVA, manutenção, você vai gastar R$500 com seguro, com gasolina, R$200 com seguro, IPVA 250, manutenção 100, estamos falando de uns gastos de 1.050 por mês com esse carro. Ainda vamos ver que sobramos R$800 para fazer financiamento. Como uma taxa de 24% ao ano, você vai poder financiar muito pouco, você vai ter que dar uma boa entrada para poder pegar esse carro. Bem, se eu não tenho entrada, então, de novo, não deveria ter o carro. Pensa nisso, entendeu? Essa parte. Essas contas que eu falei para vocês, sim, 15%, 10 a 15% de patrimônios, 30% do que você gasta, pode ser um parâmetro para talvez te orientar para você não ficar muito perdidos. Mas, bem, qual é a melhor forma que você acha para comprar um carro? Eu vou te falar para vocês qual é a minha forma que eu acho que é a melhor forma inteligente de comprar um carro. Lembra disso, chama upgrade de carro. A mesma coisa que eu ensino sobre imóveis, ensino sobre carros. Como se upgrade? Primeira coisa, guarda dinheiro. Guarda um pouco de dinheiro todo mês. Simples. Bem, eu não consigo guardar dinheiro. Se você não tem capacidade de guardar dinheiro, quer dizer que a vida toda você vive no limite. Quer dizer, se você vai comprar um carro, isso vai arruinar sua vida financeira. Porque vai entrar gastos muito mais, provavelmente, do que você gasta agora andando de ônibus, sei lá como. E vai entrar um carro e vai arruinar sua vida. E se você fechava o mês apertado, com carro não, você vai fechar no vermelho todo mês. Simples. Quantas pessoas vocês conhecem que compraram um carro financiados e depois de certo mês não conseguem mais pagar? Não seja mais um desse caso. Então, aprende a guardar dinheiro. Agora, o que eu recomendo comprar? Eu recomendo comprar um carro velho com 8 anos, 7, 8 anos de uso, às vezes até mais. Pega um carro popular bom, carros que tem, sabe, modelos. No Brasil tem vários modelos, Fiat, tudo isso que você consegue pegar um modelo bom. Leva esse carro para mecânico de confiança. Tem modelos que são ruins, antigos, mas tem modelos que são ótimos. Carro de confiança que vai verificar. Compra esse carro à vista e faz o quê, bem? Cuida desse carro e continua guardando dinheiro. E aí, na primeira oportunidade, você vai fazer upgrade. Você vai dar seu carro de entrada, colocar um pouquinho mais de dinheiro e comprar um carro um pouquinho melhor. E faz o quê? Continua guardando dinheiro um pouco todo mês e dá um carro melhor. Assim você pode chegar para o carro que você quiser. Eu fiz isso a vida toda. Eu nunca financei, obviamente, óbvio que não. Eu comprei com um carro do leilão, que eu falei para vocês, de 2.500 e hoje eu ando de carro bem interessante. Então, vocês entendem? Então, qualquer pessoa pode fazer esse processo com disciplina, esse ponto. Então, cuidado muito com essas coisas de, porque eu mereço, eu preciso todas essas partes, porque isso muitas vezes vai arruinar a sua vida financeira. E é péssimo esse ponto. É péssimo por quê? Porque o problema não é ter carro. Você pode ter carro. Você pode ter carro também se ele não é uma decisão financeira correta. Porque a vida é para comer os morangos. E se você, por exemplo, um jovem que é apaixonado por carro, e se você é um senhor que quer um carro que você sempre sonhou, você tem todo o direito de ter esse. Mesmo que você vai gastar dinheiro com isso. Só que você pode gastar dinheiro com seus sonhos. Você não pode endividar por seus sonhos. Você não pode arruinar sua vida financeira pelos seus sonhos e pelos seus caprichos. Porque muitas vezes sonhos viram pesadelos. E no dia que você vai comprar o carro na forma errada, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo porque você realizou sonhos. Mas 1, 2 meses depois, o entusiasmo do sonho, ele vai baixar, mas o que vai começar a subir é o desespero das parcelas, dos pagamentos, da manutenção, tudo isso, e é péssimo. O carro, diferente do que outras coisas, eu não vou julgar você se você vai comprar e vai gastar dinheiro como um sonho, como um capricho, mas faz ele na forma certa, por favor. Se esse vídeo te ajudou em alguma forma, obviamente curte, compartilha com outras pessoas e, obviamente, se não está inscrito no canal, se inscreve e me escreve aqui nos comentários. Quero ver os carros que as pessoas sonham. Escreve aqui quais são os seus carros de sonhos. Beijo no coração e até o próximo.